Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, à comissão organizadora do Congresso, ao João, ao Alexandre, toda a equipe organizadora que me deu bastante apoio. E vamos lá, vamos começar. Dizem que para ser ortopedista tem que ser objetivo, né? Meu nome é Tomás, estou deixando aí os contatos para redes sociais. Eu sou ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão e vou responder hoje as seguintes perguntas. Exames de imagem dentro da ortopedia, mais especificamente na traumatologia. Quando solicitar? E esta é uma pergunta que vai ocupar a maior parte da apresentação. Quais os riscos dos exames e quando não solicitar? Isso vai nos guiar durante a apresentação. E o roteiro simplificado é o seguinte: vamos começar com as radiografias, a identificação de fraturas, não aquela fratura óbvia que você mostra para sua tia, para o porteiro, para qualquer um, e ele fala que está quebrado, mas fraturas das regiões que a gente chama de metáfises ou epífises, que ao contrário das diáfises, são de diagnóstico muito mais difícil. Vou mostrar alguns casos de consolidação e remodelação óssea bastante interessante. E vamos discutir um pouco também sobre a tomografia computadorizada, ultrassom e a ressonância magnética. Há uns 15 anos atrás eu cheguei até a comentar com um amigo meu que eu achava que o ultrassom ia deixar de existir com o advento da ressonância. E eu estava redondamente enganado, o ultrassom cresceu muito, ele evoluiu bastante e é um exame que a gente usa bastante na ortopedia. No final vou trazer alguns casos clínicos. Eu vou mostrar um caso clínico que infelizmente teve um desfecho muito trágico, ocorreu uma tragédia e vocês vão ver isso no final. E vou mostrar aqui agora alguns vídeos já para ilustrar o dia a dia, né, de uma forma mais prática como que funciona. Aí uma fratura da base do metacarpo articular, uma fratura mais difícil de ver. Agora no início da aula, no fim da aula vai ficar mais fácil. Então isso era um planejamento pré-operatório. Essa imagem que a gente faz na radiografia, é possível fazê-la também com intensificador de imagem, que é este aparelho ali, ó. Vou dar um zoom e a gente consegue ver o alinhamento da fratura. Olha só que legal. Isso é tudo feito dinâmico durante o procedimento cirúrgico. Mas para conseguir enxergar essa visão do intensificador, a gente tem que ter noção dos princípios de imagem de radiografia e a gente vai ver isso bem nesta apresentação. Então, dando continuidade, ortopedia é uma área da medicina que o termo ortopedia ele significa orto, de correto, pedia, de pediatria, ele tem uma relação com crianças. O símbolo é essa árvore com um galho, um suporte para guiar, para permitir que ela cresça da melhor forma possível. E dentro da ortopedia a gente tem a traumatologia. Então a divisão basicamente é ortopedia, lesões não traumáticas, deformidades congênitas, artroses, e a traumatologia, lesão traumática, tanto as de baixa energia quanto as de alta energia. Então a gente vê o fenômeno, ele teve uma lesão, né, clássica aí no joelho. As meninas que gostam de usar salto, tomam uma cerveja a mais, perde um pouco a propriocepção, ficam mais predispostas a lesões no tornozelo e lesões automobilísticas, acidentes graves. Para a gente entender um pouquinho, eu vou só recordar o que são as lesões fundamentais. Essa terminologia ela é muito importante. Então, quais são elas? Contusão, entorse, ruptura, subluxação e luxação. Luxação é um termo que, no senso comum, ele tem um conceito totalmente errado. E a definição de fratura e fratura exposta. Então, contusão. O que é contusão? Um trauma direto, uma pancada, uma lesão fechada. A gente vai ter todos esses sinais clínicos, né? Edema, equimose. A gente vai ter dor na região, limitação do movimento, né? Também como parte da clínica. E de uma forma simplificada, o tratamento é o protocolo Price, que é proteção, rest, de descanso, I de ice, gelo, C de compression e E de elevation, elevação. Mais na frente eu vou entrar mais em detalhes sobre isso.
Para quem quiser também eu vou deixar essa aula disponível naquele link que eu deixei no início da aula. No final da aula eu vou deixar o link também novamente. O entorse, ele é muito semelhante à clínica da contusão, só que a diferença é que o entorse é em regiões articulares. Então, punho, joelho, tornozelo, ombro, é um trauma que de alguma forma vai levar a um mecanismo torsional ou angular que vai estressar o ligamento. Pode ter rupturas parciais ou rupturas totais, e a clínica é muito parecida. Então o que diferencia basicamente é o mecanismo do trauma. Na contusão, um trauma direto, e na entorse um trauma angular ou rotacional. Então uma pancada direta no joelho, contusão. A pessoa falseou, pisou no buraco, teve um trauma torsional, entorse. E aí a ruptura é a perda da integridade, né? Como o próprio nome já diz. A gente pode ter ruptura muscular, tendinosa ou ligamentar. Aqui mostrando uma ruptura do tendão de Aquiles, aqui uma ruptura muscular. A gente tem várias gradações, várias classificações. E aqui a imagem clínica no paciente com equimose. E agora nós já vamos começar daqui a pouco a entrar nos exames, né? Quais exames pedir para cada uma delas. Luxação. Então, frisando que luxação tem um conceito no senso comum que é algo simples. Teve fratura? Não, foi só uma luxação. Luxação é uma lesão extremamente grave. Junto com a fratura, na verdade, junto com a fratura exposta, são as lesões mais graves dentro da traumatologia. E ela é perda total da congruência articular. A gente vê aqui nesse cotovelo totalmente desarticulado. Então, é uma lesão urgente, emergente, tem que ser tratada o mais rápido possível. Ela pode estar isolada, como em cima, ou como aqui embaixo, que tem uma fratura associada. Então, luxação, lesão gravíssima, urgência, emergência ortopédica. Subluxação é quando a gente tem uma perda parcial desta congruência. E a fratura, né, a gente já conhece bem, quando a gente tem uma perda da continuidade óssea. Temos várias classificações, pode ser simples, cominutiva. Cominuição é quando há mais de um fragmento, uma multifragmentação. Então, a gente vê aqui nessa primeira imagem um traço simples. Nesse joelho aqui, na região proximal da tíbia, uma multifragmentação, uma fratura de muito mais alta energia. E olha só, a tomografia já aparecendo aqui no corte coronal, e ela permite a gente fazer um estudo muito mais detalhado. Vocês vão ver que a tomografia é um exame muito similar. Na verdade, a tomografia é um monte, como se fossem várias radiografias tomadas em vários planos. E, para finalizar, os conceitos, fratura exposta é quando a gente tem uma solução de continuidade na pele e uma comunicação do hematoma da fratura com o meio externo. Aqui uma lesão gravíssima, que não dá dúvida, e essa aqui é uma lesão puntiforme. Muitas vezes o osso perfura a pele e volta, e pode passar despercebido. Tem outros termos que são importantes, mas são menos usados, não vou usar nessa aula, vou deixar aqui caso alguém se interesse. Vamos então entrando na parte das radiografias. A gente tem que para a realização de radiografia a gente faz uma radiação ionizante. Então por isso é importante proteger gestantes, né, sempre que for realizar. Planos ortogonais, o que significa isso? Sempre duas incidências. Sempre, sempre, sempre. Radiografia é uma incidência é muito traiçoeiro, não serve para a gente avaliar. E eu vou dar vários exemplos disso daqui a pouco. Duas incidências e duas articulações. Então aqui nesse lado, olha só, a gente vê que está saindo o punho, o cotovelo, a imagem estourou um pouco aqui no vídeo, mas está saindo as duas articulações e a gente consegue ver claramente uma fratura da diáfise. Como eu disse, a fratura da diáfise, se mostrar para sua tia, para qualquer um, ela não precisa ser médico para olhar, vai ver ali que não tem dúvida. Vantagem, é um exame de fácil acesso, qualquer cidade possui a radiografia e ele é barato. E os médicos, os profissionais em geral, têm uma curva já avançada de aprendizado na radiografia e já consegue fazer muito diagnóstico e já encaminhar.
Então, indicações sempre que há trauma, né, e dúvida da possibilidade de uma fratura, e outras indicações, dor, tumores, artroses e para avaliação de idade óssea nas crianças. Olha essa radiografia aqui. Isso num pronto-socorro, numa pessoa desatenta, pode passar desapercebido. Mas a gente vê claramente aqui, ó, uma fratura do planalto tibial, região da tíbia proximal, e uma fratura articular, que implica maior gravidade. Então, esse é o AP, incidência anteroposterior, e aqui a incidência em perfil, onde a gente observa também então, uma fratura do colo da fíbula. Então, como eu disse, radiografias de diáfise é muito simples. O que a gente vai trabalhar aqui é como vamos conseguir visibilizar essas fraturas em regiões metafisárias e articulares. A fluoroscopia, que é aquilo que eu mostrei no início, é um exame de raio-x dinâmico. A gente leva para o bloco cirúrgico e consegue ir acompanhando a posição. Quando faz a tração, faz uma manobra de redução, a gente consegue ir acompanhando de uma forma dinâmica. Aqui, ó, nessa radiografia, a gente está vendo que está sendo passado um fio e a gente vai acompanhando a posição desse fio, ver se está indo onde a gente deseja mesmo que ele vá. Tomografia computadorizada, então, claro, né, vai ter a radiação também, que são várias radiografias. Aliás, a radiação é maior do que no raio-x. E ela tem essa possibilidade da reconstrução 3D. Quais as indicações? Então, para a traumatologia, a mais importante é dúvida diagnóstica. Então, dor no punho, você fez o raio-x, fez 2 incidências, pegou as articulações vizinhas, o paciente está com clínica, você não conseguiu fechar o diagnóstico, você ainda pode lançar a mão de fazer o lado contralateral, né? O lado sadio, isso também é indicado em muitos casos para a gente comparar um lado do outro com o paciente. Então, a regra dos dois, né? 2 incidências, 2 articulações e 2 lados. E uma outra dica ainda em 2 momentos, se ainda continua na dúvida, se não tem uma tomografia, pede para retornar com 3 dias e repete a radiografia. Mas tendo disponível a tomografia, ela permite uma avaliação muito mais pormenorizada dessa articulação. Então, dúvida diagnóstica, tomografia. Uma outra indicação importante é para o planejamento pré-operatório. Então, eu sei que está quebrado, tem uma fratura articular, mas eu quero saber o número de fragmentos que tem ali, se vai ser um parafuso, vai ser um pino, se vai ser uma placa, o que eu vou usar. Então, a tomografia me ajuda muito nesse sentido. Aqui uma outra tomografia de joelho, a gente vê um afundamento da articulação, um buraco aqui, os fragmentos bem afastados. Isso tudo a gente vai montando na nossa cabeça qual material vai ser necessário, como que a gente vai abordar essa lesão. Se vai ser um acesso anterior, vai ser um acesso duplo, né? Tudo isso a tomografia auxilia muito. Ressonância magnética. Ressonância magnética. Então, essa daqui ela é baseado nos íons de hidrogênio. Então, basicamente, ela vai marcar muito bem o que é água, o que tem muita hidratação e o que não tem. Tá? De uma forma bem resumida é isso. Não tem radiação ionizante. Tá? Ela tem como desvantagem o custo. Hoje em dia barateou muito, ela já foi muito mais cara, mas está cada vez mais acessível. Ela é um exame que alguns pacientes não conseguem realizar por claustrofobia. E pacientes que têm objetos implantados, como clipes ou estilhaço, tem que ser avaliado quanto ao risco, porque o campo magnético que gera é muito forte e pode haver movimento dessas peças. Sem dúvida, ela é o que permite maior detalhamento anatômico, a gente vê detalhes que nem a radiografia nem a tomografia mostram. E uma coisa muito importante salientar aqui é o seguinte, vocês viram que eu não falei até agora de ligamentos e menisco e cartilagem, porque radiografia e tomografia não são bons exames para partes moles. Então, músculo, ligamento, menisco, articulação, a cápsula articular,
tendões, cartilagem não são bem vistos por tomografia e raio-x. O exame de escolha é a ressonância magnética. Então as indicações são essas que eu falei. Aqui a gente está vendo uma imagem do húmero proximal, ó. Aqui a região da tuberosidade, a gente consegue ver o músculo com definição. E ela é muito utilizada na medicina esportiva e na traumatologia, sempre que há uma suspeita de lesão ligamentar ou uma lesão dessas partes moles que eu comentei. A coluna também, né, sem dúvida, o que é mais utilizado. Olha só o tamanho da hérnia que a gente consegue ver aqui, ó. Então aqui está o canal medular, as vértebras, uma protusão pequena, uma protusão um pouco maior e aqui uma hérnia importante com edema, que ó, como é que está branquinho aqui. Isso é mais hidratação, mais líquido que dá edema. Essa aqui também é a mesma coisa, ó, o edema na região da tíbia, um líquido articular bem realçado aqui, ó, logo atrás da região da patela. Aqui mais exames de ressonância, no caso do joelho, onde a gente consegue ver a descontinuidade. Aqui está marcado a lesão do ligamento cruzado anterior e o líquido aumentado na articulação. Então, assim que a gente faz o diagnóstico de certeza de lesão ligamentar. A densitometria é um exame que eu particularmente não gosto muito, eu não vou entrar muito em detalhes. Já gravei uma aula sobre osteoporose e densitometria, quem quiser ter acesso está no final também no link. Ultrassonografia, como eu falei, é um exame que eu meio que quebrei a cara, né? A gente fala bobagem nessa vida, porque com o crescimento da ressonância eu fui acompanhando e ela tem muitas vantagens em relação ao ultrassom, mas o ultrassom tem algumas vantagens em relação à ressonância. Então, primeiro, ele é mais barato. Segundo, ele é mais fácil de levar. Então, o ultrassom ele é mais móvel, o aparelho da ressonância fica fixo na sala. O ultrassom você leva para o leito do paciente, examina ele ali. Você pode fazer comparativo, você pode fazer de uma forma dinâmica. Então, a avaliação de um tendão, você está com o ultrassom e você pede o paciente para mexer e vai examinando. A ressonância não, o paciente tem que ficar parado em torno de 15, 20 ou até meia hora para a tomada das imagens. Ele não pode mexer nada, tem que ficar absolutamente parado. O ultrassom não. Para crianças que às vezes não cooperam tanto, é um ótimo exame. Não tem esse problema da claustrofobia. E os ultrassons também evoluíram muito, né? Hoje em dia, para bloqueio de plexo, quase todos são feitos com ultrassom. Como desvantagens, ele é examinador dependente. O que significa isso? A ressonância, a gente recebe o laudo, mas recebe as imagens e nós, como ortopedistas, a gente consegue examinar bem. O ultrassom, por todas essas características dele, é um pouco mais difícil. Por mais que a pessoa que fez o exame, o examinador, printe algumas imagens, o todo do dinâmico e o do laudo é muito dependente deste examinador. Então, aqui, esse detalhe é muito importante de ressaltar. A experiência de quem está examinando e o treinamento dele conta muito. Hoje em dia nós temos pessoas que só fazem ultrassom musculoesquelético, temos que só fazem ginecológico, abdominal, então está ficando cada vez mais especializado também. As indicações, né, a gente, neste contexto de traumatologia, quando há uma suspeita de lesão tendinosa, uma lesão muscular também, ele consegue diagnosticar, lesões do manguito. Muito bem, vamos agora fazer alguns exercícios para a gente ir fixando essa visualização de radiografias, de fraturas, a gente vai ver como que a gente avalia isso. Então, o primeiro caso, uma criança teve um trauma na região do cotovelo, olhando a deformidade clínica, a gente já sabe que machucou, né? Qual que é o diagnóstico? É fratura ou luxação? A dúvida é essa, que ela tem uma lesão grave, não tem dúvida. Então, olha aqui, ó, vamos acompanhando a diáfise do húmero. E isso é uma das dicas, a gente vai seguindo as linhas que a gente consegue ver. Aqui a gente já vê que tem uma quebra importante. Então, na região metafisária, tem uma fratura muito desviada. Isso daqui é um centro de ossificação do cotovelo. O que a gente está vendo aqui, que é aqui essa parte, por exemplo, não é que não tem nada, né? Está pretinho porque são tecidos que não são radioopacos, são mais radiotransparentes. Então, passou a radiação ali, passou direto. Cartilagem, ligamentos, músculos. Mas
vamos dar um detalhe aqui, olha só. Se você acompanhar essa linha aqui, ó, a gente consegue ver o limite do meio externo com a pele dela, olha só. Então, um pouquinho de parte mole a gente consegue ver na radiografia. Aqui, olha só essa imagem perfil. Totalmente sem contato o fragmento, a fratura quase perfurando a pele, quase uma fratura exposta. Então, uma lesão gravíssima de urgência, tratamento cirúrgico e foi feita uma fixação com fios de Kirchner cruzado. Um outro caso, paciente com 33 anos com trauma no punho. Essa aqui é um pouco mais difícil. A gente sabe, revendo os nomes dos ossos, né? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, una, aqui o estiloide da una e aqui o rádio. Então aqui no estiloide da una a gente já sabe que tem uma coisinha diferente, ó. Parece uma fratura, não parece? Conhecendo os ossos do carpo, a gente sabe que eles têm esse formato mesmo e tá tudo ok aqui, ó. Então a gente vem contornando, tá ok, não tem grandes quebras, eles estão com alinhamento padrão. O rádio também, ó, a gente vem acompanhando aqui, ó. Aqui tem algo que sugere, nada muito marcante. E realmente dá dúvida, será que tem uma fratura aqui? A gente vem no perfil, a gente perde a dúvida aqui, ó, acompanhando a diáfise. Olha esse fragmento já desviado. Você vê que no AP, por isso a importância de duas incidências. No AP a gente quase não vê, no perfil fica nítido uma fratura na articulação, um espaço aqui, ó, desviada. Se tivesse com dúvida, radiografo outro lado ou tomografia. Então, tratamento proposto, tratamento cirúrgico com placa e parafusos. Então, reconstituiu esse alinhamento, aquele fragmentinho que estava saindo, a placa empurrou ele e foi fixada com os parafusos. Essa daqui é clássico, também todo médico vai se deparar com isso um dia, independente da especialidade. É o idoso que tem queda da própria altura e fratura do fêmur proximal. Neste caso, optou-se pela substituição por prótese. Então essa aqui é a imagem de uma prótese metálica, tá vendo? Bem mais radio-opaco, né? E foi retirado toda a cabeça, olha só, e colocado a prótese. Conseguiram ver bem aqui? A fratura do fêmur proximal também exige um alto índice de suspeição. A radiografia padrão é sempre da bacia em AP, então a gente consegue comparar um lado com o outro. Tá muito diferente, tem clínica. Então aqui, olha como é que o trocânter maior está bem proximalizado. Então quebrou e desviou. A gente não vê um desvio exuberante nessa imagem, mas a gente consegue ver uma sobreposição do colo aqui, ó, com a região trocantérica. Trauma no futebol, paciente 30 anos, pela imagem a gente já faz o diagnóstico, né? Não tem dúvida, tem uma fratura da diáfise aí. E aqui foi feito uma haste intramedular, associada a uma pequena placa. Teve fratura da fíbula e da tíbia com cominuição, olha aqui ó, o fragmento. Eu vou mostrar alguns vídeos também no final. E o parafuso de bloqueio para travar a haste. Isso é uma técnica que surgiu na Segunda Guerra e evoluiu muito, que permite um retorno muito precoce às atividades. Outro caso, paciente de 45 anos, dor irradiada para o membro após queda. Dor cervical irradiada para o membro. Estava com déficit motor e sensitivo e alteração do reflexo. Qual o exame que a gente faz nesse caso? Radiografia não vai mostrar o disco intervertebral, que é a parte mole. Ultrassom, ele não é bom para estruturas profundas. O ultrassom ele precisa do contato. Então foi feita uma ressonância. Esse aqui é um corte sagital da ressonância. A gente vê o canal medular, as vértebras. E a gente vem acompanhando, ó, uma vértebra, duas, três. Aqui a gente já vê uma protusão maior. E aqui, olha só, C5 para C6, uma protusão enorme, uma hérnia, né? O disco bastante herniado, comprimindo aqui as estruturas medulares do sistema nervoso. O que foi feito para ele? Uma artrodese, que é a fusão da articulação, coloca enxerto e uma plaquinha em parafuso para estabilizar e não permitir que não haja lesão cumulativa ali. Esta é uma radiografia de joelho, olha que interessante.
a gente consegue ver aqui que há uma diferença muito grande do espaço articular, tá vendo? Então esse paciente está desenvolvendo, embora a aula seja sobre traumatologia, eu achei interessante para a gente já começar a visibilizar esses espaços articulares. O que é o espaço articular? É a cartilagem, né? O espaço é virtual. Então a cartilagem da tíbia com a cartilagem do fêmur vai dar esse espacinho preto aqui, que na verdade não é um espaço, né? É só na radiografia que a gente vê. Aqui a cartilagem está gasta, já está encostando. Então o paciente tem uma artrose e aqui uma substituição por prótese da articulação do joelho. A prótese é bem fácil, bem delimitada, né? E aqui a gente vê uma densidade intermediária entre a prótese e o osso, que é o cimento ortopédico que a gente utiliza para fixar. Eu vou mostrar aqui agora de uma forma bem resumida, só para vocês terem uma noção, os ângulos que são utilizados. Então toda a radiografia a gente tem que avaliar pensando na normalidade, os parâmetros de normalidade. Isso tem tudo tabelado em ortopedia, com o uso, claro que a gente vai pegando, mas se tiver na dúvida, você pode pesquisar. Então, aqui é uma radiografia do pé em perfil, ó, o eixo, os ângulos que formam com o calcânio, o pé em AP, os ângulos dos raios, né, dos metatarsos, ângulos da articulação do talos com o calcânio, ou seja, para toda a articulação, toda a região tem vários ângulos que são medidos como os parâmetros de normalidade. Eu vou passar mais rápido aqui só para vocês verem o quanto são. Ó. No tornozelo, esse no tornozelo é até bastante famoso, ele tem até na apostila do Medicurso. O espaço articular, espaço clavicular, as linhas de referência, aqui no quadril pediátrico, para ver a discrepância de uma articulação para outra, e mais ângulos, linhas. Então tudo isso vão nos auxiliar nesse diagnóstico. A antiversão do fêmur, a linha do cotovelo tangenciando o centro do capitelo, né, que é a parte porção distal do húmero. Os padrões, né, o que é esperado do normal, aqui a gente chama até de gota de lágrima, né? Tem uma gota aqui, ó. Mais imagens do cotovelo. Aqui já a coluna, né? Não tem dúvida, olha só, qualquer um também já vê escoliose. Mas como que a gente vai metrificar, quanto vai quantificar? Tem ângulos, tem formas de medir também, né? O ângulo de Cobb, balança digital. Aqui já no joelho, a distância da patela da tíbia, se a patela é alta ou não. E a gente tendo essa noção do normal, fica fácil de ver quando houver uma fratura, uma luxação, fica mais natural essa identificação. Aqui, a distância da patela do fêmur, a angulação, a porção cervical, né, as vértebras e seu alinhamento, odontoide. Aqui, ó, a gente viu uma vértebra muito escorregada anteriormente aqui, tá vendo? Ó, em relação ao sacro. Então tá tendo uma espondilolistese, um escorregamento para o anterior. Aqui no punho, a radiografia de punho é uma das mais difíceis de ver no perfil, há muita sobreposição, mas tem vários ângulos que a gente consegue traçar para identificar também. A altura do carpo, os arcos que formam a congruência. Ó. O parâmetro de inclinação do rádio, a fratura do rádio é uma das mais comuns na traumatologia, o paciente cai e apoia a mão, né? E esse osso mais metafisário ele sofre uma impacção. Então muitas vezes a gente não vê traço de fratura, mas vê que alterou o ângulo. Então baseado nisso a gente vai definir, é gesso ou é cirurgia? Qual é a idade do paciente, né? A gente vai olhando esses critérios. Então, em resumo, as radiografias sempre duas incidências. Na dúvida, faça os dois lados. Tente ver as duas articulações, a proximal e a distal, e manteve a dúvida segundo momento. Imobiliza o paciente, pede para retornar no segundo momento. Tomografia no caso de dúvida e no planejamento. Ressonância padrão ouro para ligamentos e partes moles, mas o ultrassom é o exame que tem o seu espaço, tem o seu lugar, devido à facilidade e devido ao fato de a gente conseguir examinar, às vezes, pacientes não cooperativos, pacientes claustrofóbicos, crianças, pacientes alcoolizados, inconscientes, que não conseguem cooperar, a gente faz o exame dinâmico. Quem quiser ter acesso a essa aula,
vou deixar neste link aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Quem tem interesse pelo tema, deixa aí meus contatos, Instagram e YouTube. O Instagram eu não mexo muito, mas no YouTube tem muito conteúdo, muito material de ortopedia, de cirurgia, trauma. Então quem se interessa é só acompanhar lá. E se tiver alguma dúvida em relação à especialidade e quiser discutir, me coloco à disposição também. Tá? Muito obrigado e bons estudos aí.